Introdução. Tornando-se sujeito. Por que escrevo? Porque eu tenho de, porque minha voz, em todos seus dialetos, tem sido calada por muito tempo. Este é um dos meus poemas favoritos. Eu o li mais de 1000 vezes, de novo e de novo. E cada vez que o leio, parece que toda a minha história está resumida nele. Esses 5 versos curtos evocam de modo bastante habilidoso uma longa história de silêncio imposto. Uma história de vozes torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos e dos muitos lugares que não podíamos entrar. Tampouco permanecer para falar com nossas vozes. Tudo isso parece estar escrito lá. Ao mesmo tempo, este não é apenas um poema sobre a perda contínua causada pelo colonialismo. É também um poema sobre resistência, sobre uma fome coletiva de ganhar a voz, escrever e recuperar nossa história escondida. É por isso que gosto tanto dele. A ideia de que se tem de escrever, quase como uma obrigação moral, incorpora a crença de que a história pode ser interrompida, apropriada e transformada através da prática artística e literária. Hooks, 1990, página 152. Escrever este livro foi de fato uma forma de transformar, pois aqui eu não sou a outra, mas sim eu própria. Não sou o objeto, mas o sujeito. Eu sou quem descreve minha própria história e não quem é descrita. Escrever, portanto, emerge como um ato político. O poema ilustra o ato da escrita como um ato de tornar-se, e enquanto escrevo, eu me torno a narradora e a escritora da minha própria realidade, a autora e a autoridade na minha própria história. Nesse sentido, eu me torno a oposição absoluta do que o projeto colonial predeterminou. Bell Hooks usa estes dois conceitos de sujeito e objeto, argumentando que sujeitos são aqueles que têm o direito de definir suas próprias realidades, estabelecer suas próprias identidades, de nomear suas histórias. Como objetos, no entanto, nossa realidade é definida por outros, nossas identidades são criadas por outros e nossa história é designada somente de maneiras que definem nossa relação com aqueles que são sujeitos. Essa passagem de objeto a sujeito é o que marca a escrita como um ato político. Além disso, escrever é um ato de descolonização no qual quem escreve se opõe a posições coloniais, tornando-se o escritor validado e legitimado e, ao reinventar a si mesmo, nomeia uma realidade que fora nomeada erroneamente ou sequer fora nomeada. Este livro representa esse desejo duplo, o de se opor àquele lugar de outridade e o de inventar nós mesmos de modo novo. Oposição e reinvenção tornam-se então dois processos complementares, pois a oposição por si só não basta. Não se pode simplesmente se opor ao racismo, já que no espaço vazio, após alguém ter se oposto e resistido, ainda há necessidade de tornar-se, de fazer-se de novo. Em outras palavras, ainda há necessidade de tornarmos-nos sujeitos. Este livro pode ser entendido como uma forma de tornar-se sujeito, porque nesses escritos procuro exprimir a realidade psicológica do racismo cotidiano como me foi dito por mulheres negras, baseada em nossos relatos subjetivos, autopercepções e narrativas biográficas, na forma de episódios. Aqui nós estamos falando em nosso próprio nome e sobre nossa própria realidade, a partir de nossa perspectiva, que tem, como no último verso do poema, sido calada por muito tempo. Esse verso descreve como o processo de escrever é tanto uma questão relativa ao passado quanto ao presente, e é por isso que começo este livro lembrando do passado a fim de entender o presente e cria um diálogo constante entre ambos, já que o racismo cotidiano incorpora uma cronologia que é atemporal. Memórias da Plantação examina a atemporalidade do racismo cotidiano. A combinação dessas duas palavras, plantação e memórias, descreve o racismo cotidiano não apenas como a reencenação de um passado colonial, mas também como uma realidade traumática que tem sido negligenciada. É um choque violento que de repente coloca o sujeito negro em uma cena colonial, na qual, como no cenário de uma plantação, ele é aprisionado como o outro, subordinado e exótico. De repente, o passado vem a coincidir com o presente, e o presente é vivenciado como se o sujeito negro estivesse naquele passado agonizante, como o título do livro anuncia.
O capítulo 1, A Máscara, Colonialismo, Memória, Trauma e Descolonização, começa com a descrição de um instrumento colonial, a máscara, como um símbolo das políticas coloniais e de medidas brancas sádicas para silenciar a voz do sujeito negro durante a escravização. Por que a boca do sujeito negro deve ser amarrada? E o que o sujeito branco teria de ouvir? Esse capítulo aborda não apenas questões relacionadas à memória, mas ao trauma e à fala, mas também à construção da negritude como outra. Capítulo 2, Quem pode falar, falando no centro, descolonizando o conhecimento, discute questões similares no contexto acadêmico ou de erudição. Em geral, quem pode falar, quem pode produzir conhecimento e o conhecimento de quem é reconhecido como tal. Neste capítulo, examino o colonialismo na academia e a descolonização do conhecimento. Em outras palavras, estou preocupada aqui com a autoridade racial e com a produção de conhecimento. O que acontece quando nós falamos no centro? O capítulo 3, dizendo o indizível, definindo o racismo, como se deveria falar sobre o que tem sido silenciado. Aqui começo analisando o déficit teórico acerca do racismo e do racismo cotidiano, e examino o que para mim é a metodologia adequada para falar sobre a realidade experienciada no racismo cotidiano de acordo com relatos de duas mulheres da diáspora africana. Alicia, uma mulher afro-alemã, e Kathleen, uma mulher afro-estadunidense que vive na Alemanha. Ambas narram suas experiências de racismo cotidiano a partir de suas biografias pessoais. O capítulo 4, Racismo genderizado, você gostaria de limpar nossa casa? Conectando raça e gênero, é uma abordagem genderizada do racismo. Aqui examino a intersecção entre raça e gênero, bem como o fracasso do feminismo ocidental de se aproximar da realidade de mulheres negras no tocante ao racismo genderizado. Ademais, apresento os objetivos do feminismo negro. Os capítulos seguintes constituem o verdadeiro centro deste trabalho. Aqui, as entrevistas com Alicia e Kathleen são analisadas em detalhe na forma de episódios e divididas nos seguintes capítulos. Capítulo 5, Políticas espaciais. Capítulo 6, Políticas do cabelo. Capítulo 7, Políticas sexuais. Capítulo 8, Políticas da pele. Capítulo 9, A palavra N e o trauma. Capítulo 10, Segregação e contágio racial. Capítulo 11, Performando negritude. Capítulo 12, Suicídio. Capítulo 13, Cura e transformação. O livro conclui com o capítulo 14, Descolonizando o Eu, no qual reviso e teorizo os tópicos mais importantes que vieram à tona neste livro e também como possíveis estratégias de descolonização. Número 1. A máscara. Colonialismo, memória, trauma e descolonização. Há uma máscara da qual eu ouvi falar muitas vezes durante minha infância. A máscara que Anastácia era obrigada a usar. Os vários relatos e descrições minuciosas pareciam me advertir que aqueles não eram meramente fatos do passado, mas memórias vivas enterradas em nossa psique, prontas para serem contadas. Hoje quero recontá-las, quero falar sobre a máscara do silenciamento. Tal máscara foi uma peça muito concreta, um instrumento real que se tornou parte do projeto colonial europeu por mais de 300 anos. Ela era composta por um pedaço de metal colocado no interior da boca do sujeito negro, instalado entre a língua e o maxilar e fixado por detrás da cabeça por duas cordas, uma em torno do queixo e a outra em torno do nariz e da testa. Oficialmente, a máscara era usada pelos senhores brancos para evitar que africanas escravizadas comessem cana-de-açúcar ou cacau enquanto trabalhavam nas plantações, mas sua principal função era implementar um senso de mudez e de medo, visto que a boca era um lugar de silenciamento e de tortura. Nesse sentido, a máscara representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação, e seus regimes brutais de silenciamento das chamadas outras. Quem pode falar, o que acontece quando falamos e sobre o que podemos falar. A boca. A boca é um órgão muito especial, ela simboliza a fala e a enunciação. No âmbito do racismo, a boca se torna o órgão da opressão por excelência, representando o que as brancas querem e precisam, controlar e, consequentemente, o órgão que, historicamente, tem sido severamente censurado. Nesse cenário específico, a boca também é uma metáfora para a posse. Fantasia-se que o sujeito negro quer possuir algo que pertence ao senhor branco, os frutos, a cana-de-açúcar e os grãos de cacau. Ela ou ele querem comê-los, devorá-los, desapropriando assim o senhor de seus bens. Embora a plantação e seus frutos de fato pertençam moralmente à colonização,
O colonizador interpreta esse fato perversamente, invertendo-o numa narrativa que lê tal fato como roubo. Estamos levando o que é deles, torna-se eles então tomando o que é nosso. Estamos lidando aqui com um processo de negação, no qual o Senhor nega seu projeto de colonização e o impõe à colonizada. É justamente esse momento no qual o sujeito afirma algo sobre o outro, que se recusa a reconhecer em si próprio, que caracteriza o mecanismo de defesa do ego. No racismo, a negação é usada para manter e legitimar estruturas violentas de exclusão racial. Eles querem tomar o que é nosso, por isso eles têm de ser controladores. A informação original e elementar, estamos tomando o que é deles, é negada e projetada sobre o outro. Elas, então, estão tomando o que é nosso. O sujeito negro torna-se, então, aquilo a que o sujeito branco não quer ser relacionado. Enquanto o sujeito negro se transforma em inimigo intrusivo, o branco torna-se a vítima compassiva, ou seja, o opressor torna-se oprimido e o oprimido o tirano. Esse fato é baseado em processos nos quais partes cindidas da psique são projetadas para fora, criando o chamado outro, sempre como antagonista do eu, self. Essa cisão evoca o fato de que o sujeito branco de alguma forma está dividido dentro de si próprio, pois desenvolve duas atitudes em relação à realidade externa. Somente uma parte do ego, a parte boa, acolhedora e benevolente, é vista e vivenciada como eu, e o resto, a parte má, rejeitada e malévola, é projetada sobre o outro como algo externo. O sujeito negro torna-se então tela de projeção daquilo que o sujeito branco teme reconhecer sobre si mesmo. Neste caso, a ladra ou ladrão violento, a bandida indolente e maliciosa, tais aspectos desonrosos cuja identidade causa extrema ansiedade, culpa e vergonha são projetados para o exterior como um meio de escapar dos mesmos. Em termos psicanalíticos, isso permite que os sentimentos positivos em relação a si mesma permaneçam intactos, branquitude como a parte boa do ego, enquanto as manifestações da parte má são projetadas para o exterior e vistas como objetos externos e ruins. No mundo conceitual branco, o sujeito negro é identificado como objeto ruim, incorporando os aspectos que a sociedade branca tem reprimido e transformado em tabu, isto é, agressividade e sexualidade. Por conseguinte, acabamos por coincidir com a ameaça, o perigo violento, o excitante e também o sujo, mas desejável, permitindo à branquitude olhar para si como moralmente ideal, decente, civilizada e majestosamente generosa, em controle total e livre da inquietude que sua história causa. A ferida. Dentro dessa infeliz dinâmica, o sujeito negro torna-se não apenas outro, o diferente, em relação ao qual o eu da pessoa branca é medido, mas também outridade, a personificação de aspectos repressores do eu, do sujeito branco. Em outras palavras, nós nos tornamos a representação mental daquilo com que o sujeito branco não quer se parecer. Toni Morrison usa a expressão dessemelhança para descrever a branquitude como uma identidade dependente, que existe através da exploração do outro, uma identidade relacional construída por brancos que define a elas os mesmos como racionalmente diferentes dos outros. Isto é, a negritude serve como forma primária de outridade, pela qual a branquitude é construída. O outro não é outro per se, ela se torna através de um processo de absoluta negação. Nesse sentido, Frantz Fanon escreve: o que é frequentemente chamado de alma negra é uma construção do homem branco. Essa frase nos relembra que não é com o sujeito negro que estamos lidando, mas com as fantasias brancas sobre o que a negritude deveria ser. Fantasias que não nos representam, mas sim o imaginário branco. Tais fantasias são os aspectos negados do eu branco reprojetados em nós, como se fossem retratos autoritários e objetivos de nós mesmos. Elas não são, portanto, de nosso interesse. Eu não posso ir ao cinema, escreve Fanon. Eu espero por mim. Ele espera pela negra selvagem, pela negra bárbara, por serviçais negras, por negras prostitutas, putas e cortesãs, por negras criminosas, assassinas e traficantes. Ele espera por aquilo que ele não é. Poderíamos dizer que no mundo conceitual branco é como se o inconsciente coletivo das pessoas negras fosse pré-programado para a alienação, decepção e trauma psíquico, uma vez que as imagens da negritude às quais somos confrontados não são nada realistas, tampouco gratificantes.
Que alienação ser-se forçada a identificar-se com os heróis que aparecem como brancos e rejeitar os inimigos que aparecem como negros. Que decepção ser-se forçada a olhar para nós mesmos como se estivéssemos no lugar deles. Que dor está presa nessa ordem colonial. Essa deveria ser nossa preocupação. Não deveríamos nos preocupar com o sujeito branco no colonialismo, mas sim com o fato de o sujeito negro ser sempre forçado a desenvolver uma relação consigo mesmo através da presença alienante do outro branco. Sempre colocado como outro, nunca como eu. O que mais isso poderia ser para mim, pergunta Fanon, senão uma amputação, uma excisão, uma hemorragia que respinga pelo meu corpo inteiro com sangue negro? Fanon utiliza a linguagem do trauma, como a maioria das pessoas negras o faz quando fala sobre experiências cotidianas de racismo, indicando o doloroso impacto corporal e a perda característica de um colapso traumático, pois no racismo o indivíduo é cirurgicamente retirado e violentamente separado de qualquer identidade que ele possa realmente ter. Tal separação é definida como um trauma clássico, uma vez que priva o indivíduo de sua própria conexão com a sociedade inconscientemente pensada como branca. Eu sentia lâminas de facas me abrindo de dentro para fora. Eu não conseguia mais rir, observa Fanon. De fato, não há nada para se rir a respeito. Enquanto alguém é sobredeterminado por algo exterior, pelas fantasias violentas que aquele vê, mas que não reconhece sendo dela e própria. Esse é o trauma do sujeito negro. Ele jaz exatamente nesse estado de absoluta outridade na relação com o sujeito branco, um círculo infernal. Quando pessoas gostam de mim, dizem que é apesar da minha cor. Quando não gostam de mim, apontam que não é por causa da minha cor. Fanon escreve. Em ambas situações, não tenho saída, preso no absurdo. Parece, portanto, que o trauma de pessoas negras provém não apenas de eventos de base familiar, como a psicanálise argumenta, mas sim do traumatizante contato com a violenta barbaridade do mundo branco, que é a irracionalidade do racismo que nos coloca sempre como outro, como diferente, como incompatível, como conflitante, como estranho e incomum. Essa realidade irracional do racismo é descrita por Frantz Fanon como traumática. Eu fui odiado, desprezado, detestado, não pela vizinhança do outro lado da rua ou pelo meu primo por parte de mãe, mas por uma raça inteira. Eu competi contra algo irracional. Os psicanalistas dizem que nada é mais traumatizante para a criança do que esses encontros com o que é racional. Eu diria, pessoalmente, que para um homem cuja arma é a razão, não há nada mais neurótico do que o contato com o irracional. E continua. Eu racionalizei o mundo e o mundo me rejeitou sobre a base do preconceito de cor. Coube ao homem branco ser mais irracional do que eu. Fanon. Aparentemente, a irracionalidade do racismo é o trauma. Falando do silêncio. A máscara, portanto, levanta muitas questões. Por que deve a boca do sujeito negro ser amarrada? Por que ela ou ele tem de ficar calado? O que poderia o sujeito negro dizer se ela ou ele não tivesse sua boca tapada? E o que o sujeito branco teria de ouvir? Existe um medo apreensivo de que, se o sujeito colonial falar, o colonizador terá de ouvir. Seria forçado a entrar em uma confrontação desconfortável com as verdades do outro, verdades que têm sido negadas, reprimidas, mantidas e guardadas como segredos. Eu gosto muito deste dito, mantido em silêncio como segredo. Essa é uma expressão oriunda da diáspora africana e anuncia o momento em que alguém está prestes a revelar o que se presume ser um segredo. Segredos como a escravização, segredos como o colonialismo, segredos como o racismo. O medo branco de ouvir o que poderia ser revelado pelo sujeito negro pode ser articulado como a noção de repressão de Sigmund Freud, uma vez que a essência da repressão, segundo o mesmo, encontra-se simplesmente em afastar-se de algo e mantê-lo à distância do consciente. Esse é o processo pelo qual ideias e verdades desagradáveis se tornam inconscientes, vão para fora da consciência devido à extrema ansiedade, culpa ou vergonha que causam. Contudo, enquanto enterradas no inconsciente como segredos, permanecem latentes e capazes de ser reveladas a qualquer momento. A máscara vedando a boca do sujeito negro impede-o de revelar tais verdades, das quais o senhor branco quer se desviar, manter a distância, nas margens, invisíveis e quietas. Por assim dizer, esse método protege o sujeito branco de reconhecer o conhecimento do outro. Uma vez confrontado com verdades desconfortáveis dessa história muito suja,
O sujeito branco comumente argumenta não saber, não entender, não se lembrar, não acreditar ou não estar convencido. Essas são expressões desse processo de repressão, no qual o sujeito resiste, tornando consciente a informação inconsciente, ou seja, alguém quer fazer e manter o conhecido desconhecido. A repressão é, nesse sentido, a defesa pelo qual o ego controla e exerce censura em relação ao que é instigado como uma verdade desagradável. Falar torna-se assim virtualmente impossível, pois, quando falamos, nosso discurso é frequentemente interpretado como uma versão dúbia da realidade, não imperativa, o suficiente para ser dita nem tampouco ouvida. Tal impossibilidade ilustra como o falar e o silenciar emergem como um projeto análogo. O ato de falar é como uma negociação entre quem fala e quem escuta, isto é, entre falantes e seus interlocutores. Ouvir é, nesse sentido, o ato de autorização em direção ao falante. Alguém pode falar somente quando sua voz é ouvida. Nessa dialética, aqueles que são ouvidos são também aqueles que pertencem, e aqueles que não são ouvidos se tornam aqueles que não pertencem. A máscara recria esse projeto de silenciamento e controla a possibilidade de que colonizados possam um dia ser ouvidos e, consequentemente, possam pertencer. Durante um discurso público, Paul Gilroy descreve 5 mecanismos distintos de defesa do ego pelos quais o sujeito branco passa a fim de ser capaz de ouvir, isto é, para que possa se tornar consciente de sua própria branquitude e de sua própria como perpetradora do racismo. Negação, culpa, vergonha, reconhecimento, reparação. Mesmo que Gilroy não tenha explicado a corrente de mecanismos de defesa do ego, eu gostaria de fazê-lo a seguir, pois acredito que seja importante e elucidativo. Negação, denial, em inglês, no sentido de recusa, é um mecanismo de defesa do ego que opera de forma inconsciente para resolver conflitos emocionais através da recusa em admitir os aspectos mais desagradáveis da realidade externa, bem como sentimentos e pensamentos internos. Essa é a recusa em reconhecer a verdade. A negação, denial, é seguida por 2 outros mecanismos de defesa do ego, cisão e projeção. Como escrevi anteriormente, o sujeito nega que ela tenha tais sentimentos, pensamentos ou expressões, mas continua a afirmar que outra pessoa os tem. A informação original, nós estamos tirando o que é deles ou nós somos racistas, é refutada e projetada sobre os outros. Eles vêm aqui e retiram o que é nosso. Eles são racistas. Para diminuir o choque emocional e a tristeza, o sujeito negro diria: nós estamos de fato tirando o que é deles, ou eu nunca experienciei o racismo. A negação denial é frequentemente confundida com negação, negation em inglês, no sentido de formulação na negativa. Esses são, porém, 2 mecanismos diferentes de defesa do ego, não distinguidos na língua portuguesa. Na última, um sentimento, um pensamento ou experiência são admitidos ao consciente em sua forma negativa. Por exemplo, nós não estamos tirando o que é deles, ou nós não somos racistas. Após a negação vem a culpa, a emoção que segue a infração de uma interdição moral. Esse é um estado emocional no qual o indivíduo vivencia o conflito de ter feito algo que acredita que não deveria ser feito, ou ao contrário, de não ter feito algo que acredita que deveria ter sido feito. Freud descreve tal estado como resultado de um conflito entre o ego e o superego, ou seja, um conflito entre os próprios desejos agressivos do indivíduo em relação aos outros e seu superego, autoridade. O sujeito não tenta impor aos outros o que ela teme reconhecer em si mesma, como acontece na negação, mas está em vez disso preocupado com as consequências de sua própria infração. Acusação, culpabilização, punição. Culpa se difere de ansiedade, pois a ansiedade é experienciada em relação a acontecimentos futuros, tal como quando a ansiedade é criada pela ideia de que o racismo possa vir a ocorrer. Culpa é vivenciada em relação a um ato já cometido, ou seja, o racismo já aconteceu, criando um estado emocional de culpabilidade. As respostas comuns à culpa são a intelectualização ou racionalização, isto é, a tentativa do sujeito branco de construir uma justificativa lógica para o racismo, ou descrença, assim como o sujeito branco pode dizer: nós não queríamos dizer isso nesse sentido, você entendeu mal.
Para mim, não há negras ou brancas, somos todos humanos. De repente, o sujeito branco investe tanto intelectual quanto emocionalmente na ideia de que a raça, na verdade, não importa como estratégia para reduzir os desejos inconscientes agressivos em relação aos outros, bem como seu sentimento de culpa. Vergonha, por outro lado, é o medo do ridículo, a resposta ao fracasso de viver de acordo com o ideal de seu próprio ego. Enquanto a culpa ocorre se o indivíduo transgredir uma interdição derivada do seu exterior, a vergonha ocorre quando o indivíduo falha em atingir um ideal de comportamento estabelecido por si mesmo. A vergonha está, portanto, conectada intimamente ao sentimento de percepção. Ela é provocada por experiências que colocam em questão nossas preconcepções sobre nós mesmos e nos obriga a nos vermos através dos olhos de outros, nos ajudando a reconhecer a discrepância entre a percepção de outras pessoas sobre nós e nossa própria percepção de nós mesmas. Quem sou eu? Como os outros me percebem e o que represento para elas? O sujeito branco se dá conta de que a percepção das pessoas negras sobre a branquitude pode ser diferente de sua percepção de si mesmo, na medida em que a branquitude é vista como uma identidade privilegiada, o que significa tanto poder quanto alerta. A vergonha é o resultado desse conflito. Reconhecimento segue a vergonha, no momento em que o sujeito branco reconhece sua própria branquitude e o racismo. Esse é, portanto, o processo de reconhecimento. O indivíduo finalmente reconhece a realidade de seu racismo ao aceitar a percepção e a realidade de outros. Reconhecimento é, nesse sentido, a passagem da fantasia para a realidade. Já não se trata mais da questão de como eu gostaria de ser visto, mas sim de quem eu sou. Não mais como eu gostaria de que os outros fossem, mas sim quem eles realmente são. Reparação, então, significa a negociação do reconhecimento. O indivíduo negocia a realidade. Nesse sentido, esse último estado é o ato de reparar o mal causado pelo racismo através da mudança de estruturas, agendas, espaços, posições, dinâmicas, relações subjetivas, vocabulário, ou seja, através do abandono de privilégios. Esses diversos passos revelam a consciência sobre o racismo não como uma questão moral, mas sim como um processo psicológico que exige trabalho. Nesse sentido, em vez de fazer a clássica pergunta moral, eu sou racista? E esperar uma resposta confortável, o sujeito branco deveria se perguntar: como eu posso desmantelar meu próprio racismo? Tal pergunta, então, por si só, já inicia esse processo.